Olá a todos, eu sou Caroline Oliveira e você está no canal Viver com Propósito. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a interpretação de um mapa astral. O meu objetivo aqui não é ensinar a interpretar um mapa astral, até porque para isso seriam necessárias várias aulas de astrologia, né? Porque é um tema um tanto complexo, né? Que demandaria um curso, né? Ao menos um mini curso de astrologia. A minha intenção com esse vídeo é mostrar para aqueles que têm essa curiosidade quais são os componentes de um mapa astral. Né? Porque o que as pessoas geralmente conhecem a respeito da astrologia se trata do Sol. Né? De acordo com o mês que elas nasceram, elas dizem que são do signo de Áries, ou de Gêmeos, ou de Peixes, mas um mapa astral vai muito além do Sol, né? O Sol é um dos componentes de um mapa astral, um importante componente, aliás. Como neste canal eu também falo muito a respeito da fé judaico-cristã e da Bíblia, é importante esclarecer, né, para aqueles que estiverem vendo esse vídeo, porque anteriormente viram outros vídeos meus falando a respeito da espiritualidade judaico-cristã e da Bíblia, então é importante esclarecer que dentro da minha visão a astrologia não é um pecado. Eu sei que nas igrejas evangélicas é ensinado que a astrologia não tem nada a ver com Deus, mas eu inclusive tenho outro vídeo aqui nesse canal que se chama Qual é a Minha Religião?, onde eu explico a visão judaica a respeito da astrologia, e a astrologia que eu estudei é a astrologia judaica, tá certo? Então não existe dentro da visão judaica, ao menos de algumas vertentes, né, do judaísmo, não existe nenhum problema em se estudar astrologia, em se conhecer o próprio mapa astral, muito pelo contrário. O que não é recomendado dentro dessa visão a respeito desse conhecimento é fazer previsões de futuro e entregar o nosso futuro nas mãos de um consultor metafísico, de um astrólogo e tudo mais, né? Porque o futuro pertence a Deus, então a gente, com previsões de futuro, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? E Deus também deixou na própria Bíblia, no livro do Gênesis, Deus fala que ele deixou os luminares, né, as estrelas, como sinais. Esses sinais, em muitos idiomas, eles vêm da mesma palavra da qual deriva a palavra signo, né? Então, sinais dos céus tem essa relação com os signos, né? Com as características da nossa personalidade e com as coisas que acontecem aqui nesse mundo. Muitos poderiam dizer também, muitos cristãos, né, poderiam dizer que no Novo Testamento não existe nenhuma referência à astrologia, mas existe e está no primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus, quando é narrado o episódio em que 3 reis magos viram uma estrela no céu e, seguindo a estrela, foram até onde o menino Jesus havia nascido, para lhe entregar, né, presentes que dizem ser ouro, incenso e mirra. Né? Esses 3 reis magos, eles eram astrólogos, né? Inclusive porque a palavra mago em grego, ela também serve para astrólogo, né? E muito se diz a respeito do que seria essa estrela de Belém, né? E alguns consideram que essa estrela de Belém fosse uma conjunção entre os... conjunção é um determinado alinhamento entre os planetas Júpiter e Saturno. Né? Essa poderia ter sido a estrela de Belém, mas de qualquer forma eles eram astrólogos e eles estão lá na primeira página do primeiro livro do Novo Testamento. E Deus falou com eles, os avisou por sinais que não era para voltar para Jerusalém, era para seguir um outro caminho, ou seja, Deus se comunicou com eles, mostrando que Deus aceitou o louvor que eles deram, né, ao bebê recém-nascido, a Jesus e Yeshua. Então é isso.
E há outros momentos também que não estão explicitamente narrados na Bíblia ou escritos na Bíblia, mas que nós podemos subentender que tem relação com a astrologia. Um deles é o nascimento de Moisés. Na época do nascimento de Moisés, o faraó do Egito, né, onde estava o povo hebreu sendo escravizado naquele momento, o faraó do Egito decidiu matar todos os meninos hebreus do sexo masculino. E por que ele fez isso? Porque ele provavelmente conhecia a profecia de que viria um libertador para o povo hebreu, né? E ele conhecia mais ou menos a data próxima do nascimento desse libertador através da astrologia. É muito provável que fosse isso, né? Algumas fontes citam, né, esse episódio, esse acontecimento. Então, vamos começar aqui sobre, né, na aula, né, exatamente, falando sobre o mapa astral. O mapa astral ele é composto de 12 casas astrais. Nós podemos pensar na imagem de uma pizza composta por 12 pedaços. Cada pedacinho dessa pizza corresponde a uma casa astral. E são 12 casas, como eu disse, e cada casa astral ela está relacionada a uma área da nossa vida. E cada uma dessas 12 casas, elas são análogas aos signos e aos planetas que regem estes signos. Então, por exemplo, a casa 1, ela é análoga ao signo de Áries e também análoga ao planeta Marte, que é o planeta que rege o signo de Áries. Não é uma relação exata, né? Casas não são exatamente a mesma coisa que signos ou planetas, mas existe uma correlação, né, entre casas, signos e planetas regentes dos signos. Então, como eu disse, cada casa corresponde a uma área da nossa vida, né? E eu vou explicar mais para frente. Para exemplificar, né, a interpretação de um mapa astral, eu vou usar o meu próprio mapa. Eu pensei em usar o mapa de uma celebridade, mas aí eu achei melhor não, né? Talvez mais para frente eu faça interpretações de mapas de celebridades, né? Então, eu vou usar o meu próprio mapa como exemplo, mas eu devo lembrar aqui que essa não é uma leitura de mapa astral. Ela é uma aula sobre os componentes que formam, né, que compõem, as partes que compõem um mapa astral. Ela não é uma leitura de mapa astral, porque para se fazer uma leitura de mapa astral é necessário ter um storytelling, né? Uma narrativa que seja clara, fluente, para que ela traga clareza para a pessoa. Porque o objetivo de se fazer um mapa astral com um astrólogo ter mais, se municiar para poder tomar melhores decisões mais assertivas, né? Principalmente no que tange ao nosso propósito de vida, a nossa correção espiritual, porque todos nós estamos aqui para uma correção espiritual. Então, o papel do astrólogo não é dizer, olha, você tem Sol em Capricórnio, isso significa isso, isso e isso. Você tem Lua em Câncer, isso significa isso, isso e isso. Não é esse o papel do astrólogo, porque isso um software pode fazer. Essas informações até a própria pessoa pode procurar. O papel do astrólogo é enxergar o mapa como um todo, como um conjunto, é ter uma visão sistêmica, né, do mapa, a visão do todo, e trazer clareza para o cliente nos momentos de tomada de decisão, ter clareza a respeito da condução da sua vida, para se alinhar com o próprio propósito de vida, para conseguir fazer a sua correção espiritual. Né? E o conceito de correção espiritual é uma coisa que se fala muito, né? É um conceito sobre o qual a astrologia judaica trata, né? As outras vertentes da astrologia nem tanto,
né? Porque eu preciso lembrar aqui que existem várias vertentes da astrologia. Existe a astrologia védica, existe a astrologia helenística, né? Que tem uma relação assim com o pensamento grego. Então, a astrologia judaica ela vai falar muito de correção espiritual, né? Nós poderíamos traduzir a correção espiritual como também um progresso espiritual, né? Avanço, né? Desenvolvimento do nosso pleno potencial enquanto almas, né? Tudo isso. Então, a primeira casa, como eu disse, a primeira casa astral, ela trata da nossa aparência, do impacto, né, que nós causamos à primeira vista nas pessoas, da nossa imagem. E o iniciozinho dessa primeira casa, que nós vamos chamar de cúspide, todo início de casa é chamado de cúspide. E a cúspide da primeira casa, ela geralmente, de acordo com alguns sistemas, né, de interpretação de mapas, ela coincide com o ascendente. O ascendente é o signo que no nosso horário de nascimento ele estava ascendendo no céu, por isso é chamado ascendente. E o nosso ascendente ele tem relação não só com a nossa aparência, com a imagem, né, que nós projetamos à primeira vista, né? Mas ele é muito importante porque o planeta que o rege, o planeta regente desse signo ascendente, ele é o regente do mapa, né? Ele é o planeta assim talvez com maior proeminência ali ao lado do Sol e da Lua, né? No meu caso, o signo que estava ascendendo no horário que eu nasci, em torno das 6h50 da manhã do dia 13 de junho de 1984, em São Paulo, capital, era o signo de Gêmeos. E o planeta regente desse signo é o planeta Mercúrio. O ascendente em Gêmeos, ele vai falar, eu vou explicar aqui de forma bem sucinta para esse vídeo não ficar muito longo, embora eu acredite que ele vai ficar longo, eu vou tentar ser bastante sucinta, porque são muitos componentes aqui que eu gostaria de citar, componentes do mapa. Então, o ascendente em Gêmeos, ele vai falar de um poder de comunicação, né, de uma intelectualidade, né? Pessoas que têm ascendente em Gêmeos, elas projetam, né, uma imagem de uma pessoa bastante comunicativa, intelectual, né, e há diversas outras características aqui que eu não vou me ater nesse vídeo para que ele não fique muito longo. Então, nós vamos ao segundo componente do mapa astral, que é o regente desse ascendente. O regente do signo de Gêmeos é Mercúrio. Então, no meu caso, o planeta Mercúrio é o regente do mapa inteiro. E ele está posicionado na 12ª casa, na casa 12, que é uma casa que vai falar da espiritualidade, do inconsciente coletivo, da solidão em algum aspecto, né, ou da solitude, de lugares mais silenciosos, lugares fechados, né, às vezes lugares de reclusão, né, ela tem diversos significados, mas ela vai falar também da linguagem simbólica, né, como eu disse, da espiritualidade, dos sonhos, do inconsciente coletivo. Então, uma pessoa que tem Mercúrio em Gêmeos, aliás, Mercúrio em Gêmeos, porque ele tá no signo de Gêmeos, na casa 12, é uma pessoa que tem muita facilidade com linguagem simbólica. E eu sempre tive muita facilidade com linguagem simbólica desde pequenina, né? Eu sempre, desde criança, eu já aprendia sobre astrologia, numerologia, os arquétipos do tarô, né? Embora eu nunca tenha jogado tarô como forma de previsão de futuro, mas eu estudava sobre os arquétipos. Então, eu sempre tive muita facilidade com a linguagem simbólica.
Eu sempre tive sonhos proféticos, né? Porque o sonho é uma linguagem simbólica. E a linguagem simbólica é a linguagem do universo, a linguagem de Deus, né? Muitas vezes Deus se comunica conosco através de símbolos, né? Os profetas, quando eles têm uma visão, se trata de uma linguagem simbólica. Os sonhos, né? Que muitos chamam de revelação de Deus, né? É uma linguagem simbólica. Então, quem tem Mercúrio na casa 12 tem muita facilidade com a linguagem dos símbolos, né? E por isso eu me interessei tanto por todo tipo de arquétipo, né? Os arquétipos junguianos, os arquétipos da astrologia, do tarô, enfim, dos números e tudo mais. E eu me interesso, como Mercúrio é um planeta da comunicação e dos estudos, né? Eu sempre me interessei em estudar coisas relacionadas à espiritualidade, né? Estudo Mercúrio, espiritualidade, casa 12. Agora, vamos passar para um outro componente. Nessa casa 12, eu tenho o meu nó do norte. Nó do norte como eu poderia explicar aqui de uma forma fácil? Nós temos os nossos nodos lunares, né? O nó do norte e o nó do sul. O nó do sul, ele seria aquilo com o qual nós já estamos acostumados, né? Quem acredita na reencarnação poderia dizer que o nó do sul mostra o que nós fomos na vida passada, né? Aquela parte da nossa personalidade que nós desenvolvemos em vidas anteriores. Enquanto o nó do norte vai falar daquilo que nós viemos desenvolver agora. Então, o ideal seria que nós deixássemos um pouquinho aquilo que faz parte do nosso nó do sul, daquilo que deveria ficar um pouquinho para trás, e nós nos atermos àquilo que pede o nosso nó do norte, né? Que são qualidades que nós teríamos que desenvolver. Numa visão não reencarnacionista, né? Nós poderíamos dizer que o nosso nó do sul é aquilo que são nossas qualidades já intrínsecas, né? E o nó do norte são qualidades que nós precisamos desenvolver. No meu caso, para exemplificar, acho que fica mais fácil explicar através do exemplo. No meu caso, eu tenho o nó do sul em Sagitário, na casa 6, e o nó do norte justamente na casa 12, sobre a qual eu estava falando, no signo de Gêmeos. O nó do sul em Sagitário, ele vai falar um pouquinho de um certo apego à religiosidade, a dogmas. E eu me reconheço como uma pessoa bastante dogmática, né? Eu sou uma pessoa que, se eu não tomar cuidado, eu acabo me tornando uma pessoa escrava de dogmas, né? Eu tenho essa quedinha por dogmas, né? Por religiões dogmáticas. Mas o meu nó do norte em Gêmeos, na casa 12, que é uma casa que fala da espiritualidade, ele me chama, né, para desenvolver uma espiritualidade menos dogmática, né? Então, a relação aqui entre o meu nó do sul em Sagitário, né, que é um signo que fala de religiões, de dogmas e tudo mais, e o nó do norte na casa 12, ele vai me mostrar justamente isso, né? Abandonar um pouquinho esse apego à religiosidade dogmática e me lançar mais numa espiritualidade um pouco mais talvez livre, né? E mais abrangente, né? Então, é isso. Com o nó do sul na casa 6, a casa 6 ela é uma casa que ela fala de saúde, de rotina e de trabalho. Não exatamente da carreira, mas do trabalho, mas da execução em si, do trabalho. Não é da carreira como um todo. A carreira como um todo está mais na casa 10. Mas a casa 6 ela vai falar da execução ali, da rotina diária do nosso trabalho.
E com o nó do sul na casa 6, eu teria a tendência a me tornar uma pessoa um tanto workaholic. Como eu disse, numa visão reencarnacionista, né, um reencarnacionista poderia dizer que numa vida passada eu já fui bastante workaholic, né, e eu me dedicava tanto ao trabalho, né, a minha rotina ali de trabalho, que eu me esquecia, né, menosprezava o cultivo da minha espiritualidade. E agora, com o nó do norte na casa 12, as minhas condições de saúde me impossibilitaram dessa dedicação exaustiva ao trabalho, né? E aqui eu falo também numa perspectiva não reencarnacionista, porque eu sei que um vídeo de astrologia ele vai talvez chamar a atenção de pessoas que acreditam na reencarnação e de pessoas que não acreditam, tá? Então, falando aqui numa posição não reencarnacionista, eu poderia dizer que as minhas condições de saúde não permitem que eu seja uma pessoa workaholic, extremamente viciada em trabalho. E o nó do norte na casa 12 me puxa para viver mais a minha espiritualidade. Até por conta de ter passado por longos períodos de enfermidade e convalescência, né, eu me afastei das atividades laborais. E isso me fez viver muito mais, de uma forma muito mais intensa, a minha espiritualidade, né? Dentro de um ambiente de solitude, de uma certa reclusão, né? Onde eu não podia estar saindo para atividades sociais e passeios também. Então, como eu disse, a Casa 12 ela fala de solitude. Então, essa foi a minha vida, né? Eu passei por muitos momentos de convalescência, né? Eu já tive câncer e tudo mais, e isso me trouxe uma certa necessidade de estar em casa, um tanto reclusa, vivendo a minha solitude e me dedicando à espiritualidade. Continuando aqui, outro componente do mapa. Nessa casa 12, eu tenho um planeta, aliás, um planetoide, né, chamado Quiron. Quiron, ele é o curador ferido, né? O arquétipo de Quiron, ele vai falar de de alguém que se... Não vou explicar todo o arquétipo aqui de Quiron, porque esse vídeo ficaria muito longo, nós já estamos aqui com 22 minutos. O Quiron, o arquétipo de Quiron é uma pessoa que tem uma ferida, mas que justamente por conta dessa ferida e por conhecer essa dor, ele passa a curar aqueles que também estão em sofrimento. Com Quiron na casa 12, isso mostra que, né, isso tem relação com tudo que eu passei, como eu disse, com as enfermidades, mas aí não só com enfermidades físicas, que são vistas muito mais na casa 6, como é o caso do câncer, que eu comentei, mas na casa 12 nós vamos ver muito mais doenças emocionais. E uma das doenças de ordem emocional ou psicológica, pela qual eu passei e ainda passo, como eu comentei num vídeo que está aqui no canal também, se chama agorafobia, que é o medo de estar fora de casa sozinha ou estar em lugares onde há muitas pessoas e eu não possa, no caso de passar mal, de me sentir mal, ter uma crise de pânico, eu não possa sair, fugir daquele ambiente, né? Isso se chama agorafobia. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E essa enfermidade, ela me fez, como eu disse, também ficar mais em casa, né, na minha solitude. E por ter esse tipo de ferida, esse tipo de dor, isso me levou a compreender muito mais a situação emocional das pessoas, né, até desenvolver uma compaixão. E essa compaixão me leva também a ter o desejo de ajudar outras pessoas que sofrem, não só com esse problema específico da agorafobia, mas com outros tipos de sofrimento. Não só sofrimentos de ordem psicológica, né, mas o sofrimento das pessoas excluídas, porque a casa 12 é a casa que fala da compaixão pelos excluídos, né?
as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade socioeconômica ou em vulnerabilidade e exclusão de outras ordens, né? Ainda na casa 12, mas já bem no final da minha casa 12, né, eu tenho o Sol. O Sol dentro da astrologia é considerado um planeta, então eu tenho os planetas Sol e Vênus. O Sol, ele representa grande parte da nossa personalidade, né? Aliás, como eu falei anteriormente, quando a pessoa que é leiga em astrologia, ela diz eu sou do signo de Áries ou eu sou do signo de Touro, ela está se referindo ao Sol, porque o Sol, a posição do Sol depende do mês de nascimento, né? Do dia e mês de nascimento. Então, eu tenho Sol em Gêmeos. Novamente vai falar de comunicação, de intelectualidade, né? E eu não vou adentrar aqui a fundo em todas as características, porque, como eu disse, ainda tem muita coisa pela frente, então não daria para entrar nesse aspecto, tá certo? Mas é lógico que num mapa astral, aí sim, nós podemos falar, entrar mais a fundo do significado de cada planeta, em cada signo, em cada casa, tá? Aqui é uma breve explanação. O Sol, ele é também representante do Pai, né? E esse meu Sol, ele já tá assim, praticamente num tipo de conjunção. Conjunção é um encontro, assim, é quando o planeta tá grudadinho, ou com outro planeta, ou com um ascendente, tá? Esse meu Sol, ele tá grudadinho com o meu ascendente, ele tá em conjunção. Num tipo de conjunção que nós chamamos de conjunção partil, conjunção partil, porque ele tá... o meu ascendente, ele tá no grau 22, no 22º grau de Gêmeos, se eu não me engano, a 33 minutos, algo assim. E ele tem poucos minutos, não chega a dar 1 grau de diferença, de distância, aliás, né? Entre o Sol e o meu ascendente, né? Tá bem juntinho. E como o Sol, ele é um significante do pai, né? Do pai e do marido. Marido ainda não tenho, mas tenho pai, graças a Deus. O meu pai, por um acaso, ele é geminiano também, ele tem Sol e Lua, Mercúrio em Gêmeos, ele é um geminiano, né? E o meu pai, ele me trouxe muita cultura, né? Eu posso dizer assim que toda a cultura que eu tenho, questão de livros, de ir ao teatro, ao cinema, shows de música, exposições de arte quando eu era pequena, livros, né? Toda a cultura que eu tenho vem muito do meu pai. E o meu pai, né, representado aqui por esse Sol em Gêmeos, ele teve essa influência na minha vida, né? Uma influência bastante intelectual, né? E por esse Sol tá em conjunção partil com o meu ascendente, isso mostra que o meu pai teve a minha família paterna, meu lado paterno todo, teve uma grande influência sobre a minha personalidade, né? Isso se deu de fato, né? Porque eu praticamente não convivi com a família da minha mãe, né? O que eu tenho de bagagem da minha linhagem materna vem através de histórias que minha mãe me contava, mas convivência mesmo eu tive mais com o meu lado paterno. E isso fica claro aqui no meu mapa astral. E como eu disse, o meu Sol ele está conjunto com o meu ascendente em conjunto com o planeta Vênus. Então, o planeta Vênus, que é o planeta da beleza, da amabilidade, da feminilidade, ele está grudadinho também no meu ascendente. Ele está na casa 12, então eu tenho uma Vênus que carrega ali significados de Vênus na casa 12, mas já é uma Vênus conjunta ao ascendente, né? E quando um planeta ele está numa casa anterior, mas ele já está a 10 ou 5 graus da próxima casa, se forem as casas 1, 4, 7, 10,
e um planeta está na casa anterior, mas já a 5 graus dessas casas, 1, 4, 7, 10, que são chamadas casas angulares, ele já está influenciando nessas casas angulares, tá certo? Então, o planeta Vênus, ele já influencia muito a minha casa 1, né? Ele traz essa questão da beleza, da amabilidade, da cortesia, né? Da educação, dos modos gentis, do gosto pela arte, né? Porém, essa Vênus, ela tá numa orbe, né, numa distância do Sol, né, a proximidade entre Vênus e Sol, ela é muito pequena. E quando isso acontece, nós dizemos que o planeta está em combustão. Quando um planeta está muito próximo do Sol, numa determinada orbe, nós dizemos que ele está em combustão. Então, essa minha Vênus está combusta. E eu tenho problemas em relação à minha aparência, por mais que eu projete uma imagem bonita, de repente num vídeo ou numa fotografia, mas eu tenho problemas assim em relação à autoestima. A questão da aparência, da beleza ou da feminilidade já me trouxe muitos problemas, né? E isso vem pelo fato da Vênus estar combusta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa da imagem, eu tenho a questão de uma imagem bonita e tudo mais, da beleza, mas eu tenho uma questão com a questão da estética. Eu tenho uma questão com a questão, é ótimo, né? Eu tenho uma questão referente à estética e à minha imagem. Agora, prosseguindo aqui. Eu já falei da Vênus combusta, já falei do Sol, agora eu vou falar do outro luminar, né? Eu falei que o Sol representa o Pai, agora eu vou falar de um outro luminar, que é a Lua. A Lua, além de representar nossa mãe, ela representa o nosso aspecto emocional e também a nossa reatividade, o que nos torna reativos, né? Como significante da mãe, a Lua em Sagitário, ela mostra a mãe como uma pessoa de fé. E, de fato, minha mãe era uma pessoa de muita fé, né? Toda a minha espiritualidade vem da minha mãe. É como eu disse, o meu pai significado ali, né, pelo Sol em Gêmeos, me trouxe todo o lado intelectual. E a minha mãe me trouxe todo o lado espiritual e religioso também. Né? A minha mãe era uma pessoa de muita fé e o exemplo, ela já é falecida, o exemplo que ela deixou para mim foi um exemplo de uma pessoa que viveu milagres, que alcançou milagres, que defendeu a fé. E todo esse lado vem pela Lua no signo de Sagitário. A minha reatividade, ela é despertada quando eu percebo alguma falta de justiça, porque Sagitário é o signo da justiça, então quando eu percebo qualquer injustiça, isso me provoca reatividade, né? Eu não sou uma pessoa de brigar, sou uma pessoa muito pacata, mas diante de uma injustiça, ou do que eu compreendo, né? Do que eu entendo como uma injustiça, eu posso ficar muito furiosa. E também falta de sinceridade, mentira, né? Isso provoca bastante a minha reatividade. Essa minha Lua, ela está conjunta, novamente eu tô falando desse aspecto chamado conjunção, que é quando o planeta está grudadinho, né? Ou com o planeta ou com a cúspide de uma casa. Essa minha Lua, ela tá grudadinha com os planetas Urano e Netuno. A minha Lua estando conjunta com o planeta Urano, ela me traz assim um tom, assim um leve tom do signo de Aquário, né? Lembrando que Aquário ele é um signo muito relacionado à astrologia, então não é à toa também que eu gosto muito de astrologia, porque eu tenho Lua conjunta a Urano, né? Mas ela tem diversos outros significados que eu não vou me ater aqui nesse vídeo. E eu tenho a Lua também conjunta a Netuno, né? Netuno é o regente de peixes, então eu sou uma pessoa, assim, bastante sensível, uma pessoa que
dependendo da religião de quem estiver assistindo esse vídeo, poderia dizer que eu seria uma boa médium, né? Ou uma pessoa assim, como os evangélicos dizem, né? Uma pessoa que tem facilidade para ter visões espirituais, sonhos proféticos, revelações em sonhos, né? Como eu disse. E sou uma pessoa bastante sensível também e né? Empática. Essa minha lua, ela tá na casa 7, né? A casa 7 é a casa oposta à casa 1. A casa 1 é o eu, a casa 7 é o outro, né? Com a lua na casa 7, eu sou uma pessoa bastante afeita à diplomacia, à cortesia, né? E na casa 7, que é uma casa análoga ao signo de Libra, tá? Isso não quer dizer que todas as pessoas têm Libra na casa 7, tá? Não confunda. É uma casa que tem relação com o signo de Libra, assim como a casa 1 tem relação com o signo de Áries. Mas os signos na casa 1, na casa 7, em todas as casas, vai depender do nosso horário de nascimento, tá? Mas a casa 7 é uma casa que tem relação, que remete ao signo de Libra, tá? Mas na minha casa 7 eu tenho o signo de Sagitário. Então, Sagitário na casa 7 vai falar novamente da questão de justiça, né? Eu procuro ser uma pessoa bastante justa em todas as minhas relações. E com a Lua e outros 2 planetas que são Júpiter e Netuno nessa casa 7, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes do que significa Júpiter e Netuno, tá? Porque isso daí daria um outro vídeo. Mas eu poderia dizer que com esses 3 planetas na minha casa 7, eu sou uma pessoa bastante justa, franca, sensível na minha relação com o outro, tá? Generosa, né? Preciso ser modesta aqui, mas eu sou uma pessoa bastante... enfim, eu sou uma pessoa que valoriza o outro, né? Eu não sou uma pessoa que procura ou que tem tendência a menosprezar o outro. Pelo contrário, eu valorizo bastante o outro, eu tenho bastante compaixão e sou uma pessoa muito afeita à questão da diplomacia e da cortesia, né? Para mim, a questão da cortesia, da educação, dos bons modos, que são todos temas da casa 7, do signo de Libra e do planeta Vênus, né? A cortesia ela é uma característica que faz parte da minha personalidade e que pode me causar algum estresse. Na falta dela, na falta da cortesia, né, seja por parte de outras pessoas ou quando eu mesma sou obrigada a me comportar de forma que não seja cortês, isso me estressa bastante, até porque a minha lua, que significa as minhas emoções, está na casa 7. Então, o meu emocional, né, tá muito ligado a toda essa questão da diplomacia, da cortesia, né? Agora, prosseguindo aqui, já falei de Júpiter e Netuno. Agora vamos falar da casa 7, né? Como muitas pessoas, quando procuram, né, conhecer mais a astrologia, elas o fazem também por questões afetivas, para saber com que tipo de pessoa elas combinam para uma parceria amorosa. Então, a casa 7, ela vai falar de casamento, não de namoro. Namoro a gente vê mais na casa 5, né? Mas a casa 7 é a casa do casamento. E é a casa da alma gêmea, né? Eu sei que nem todo mundo acredita no conceito de alma gêmea, mas dentro da Kabbalah, né? É um conceito muito
muito conhecido, né? E é muito comum se falar de almas gêmeas, né? Alma gêmea, ela seria aquela pessoa que é o seu oposto complementar, é aquela pessoa que tem as características que nos complementam. Essa é a nossa alma gêmea. Não é exatamente uma pessoa igual a nós, não é isso. É uma pessoa que nos complementa. Muitas vezes ela pode ter características que nós não temos, até porque existe um aspecto masculino e feminino. A alma gêmea, ela é uma divisão entre um aspecto feminino e um outro masculino, né? Então é claro que vão haver diferenças, mas essas diferenças elas se encaixam, elas se completam. Então a casa 7 é a casa da alma gêmea, porém nem todas as pessoas vão casar com a sua alma gêmea, né? Para casar com a alma gêmea é necessário ter um mérito espiritual, né? Assim, bastante grande e tal, mas nem todo mundo vai casar com a sua alma gêmea, mas nós podemos casar com a alma certa para o nosso estágio de evolução espiritual. Às vezes nossa alma gêmea está num nível bem elevado e nós estamos aqui embaixo em termos de espiritualidade. Então nós não vamos encontrar a nossa alma gêmea para formar uma parceria com ela, mas nós vamos encontrar uma alma que está no mesmo nível espiritual nosso e que é uma alma certa, uma alma companheira, uma alma que vai nos ajudar e que, enfim, que pode fazer conosco um casamento muito feliz, né? Uma união duradoura, feliz, abençoada, né? Então nem todo mundo vai casar com a sua alma gêmea, mas enfim. Voltando aqui, a casa 7 ela vai falar dessa união que tem comprometimento, tá? A diferença entre o namoro e o casamento é o nível de comprometimento. A casa 7 ela vai mostrar essa pessoa com a qual nós nos comprometemos. E a casa 7, ela é como se fosse a casa 1, né, do nosso cônjuge. Então, pelas características da nossa casa 7, nós podemos saber mais ou menos quais são as características do nosso cônjuge, porque nós poderíamos fazer essa análise, né? Como a nossa casa 7 sendo a casa 1 do nosso cônjuge e a nossa casa 1 como sendo a casa 7 do nosso cônjuge. Né, mas isso eu não vou entrar a fundo aqui, porque senão pode confundir. Nessa minha casa 7, eu tenho a parte da fortuna. Na astrologia judaica, não se considera a parte da fortuna, mas na astrologia ocidental se considera, né? Se diz que a parte da fortuna é uma parte onde se tem sorte, um bom fluxo, né? Mas em todo modo, eu tô colocando aqui só para vocês saberem que existe isso na astrologia ocidental, mas na astrologia judaica não se estuda a parte da fortuna, pelo menos segundo o que eu aprendi. Posso estar errada, né? Mas até onde eu sei, a astrologia judaica não considera esse componente do mapa astral. A minha casa 7, ela tá em Sagitário. A cúspide dela, o iniciozinho dela está em Sagitário. Porém, a maior parte dessa minha casa 7 está no signo de Capricórnio. Como a cúspide dela está no signo de Sagitário, isso mostra que eu poderia... Sagitário é um signo que ele fala de fé, de religião, de justiça, mas ele também fala do estrangeiro, né? Sagitário rege todos os assuntos referentes ao estrangeiro. Então, eu poderia me casar ou com uma pessoa que nasceu no estrangeiro, ou eu poderia fazer de repente, a minha festa de casamento no estrangeiro, como brasileiros que saem do Brasil e vão se casar em Nova York, em Miami, e depois voltam para o Brasil. Ou eu poderia me casar
com um brasileiro, né? Eu sou natural do Brasil, então eu poderia casar com uma pessoa do meu país, mas nós irmos morar no estrangeiro. Enfim, né? Existiriam várias possibilidades referentes a isso. E o meu casamento, até por ter a presença desses planetas Júpiter e Netuno, que são planetas que falam de espiritualidade, de religião, mostra que o meu casamento, a minha união de almas gêmeas, estaria muito ligada à questão da fé, da espiritualidade. E eu vou acompanhar aqui, estou procurando não me perder aqui do texto. Só que como a maior parte da minha casa 7 ela tá ocupada pelo signo de Capricórnio, isso mostra uma seriedade em relação ao casamento, porque Capricórnio é um signo sério, né? Então, essas questões de casamento ou de união com comprometimento, no meu caso, elas têm um tom de seriedade, né? Eu não casaria assim de uma forma impensada. Para mim, os vínculos seriam para a vida toda, né? Por causa da presença de Capricórnio na minha casa 7. Agora, falando um pouquinho casa por casa, a casa 1 eu já expliquei, né? O ascendente em Gêmeos, embora a maior parte, o iniciozinho da casa 1 está em Gêmeos, mas a maior parte da minha casa 1 é ocupada pelo signo de Câncer, né? E Câncer é um signo muito emotivo, muito sensível, muito doce, né? E muitas pessoas dizem que eu transmito esse aspecto também canceriano, né? À primeira vista, lógico que as pessoas vão ver o lado geminiano, então um lado mais intelectual, né? E comunicativo, mas as pessoas também, né, vão observar esse lado mais sensível, meigo, né, emotivo. E inclusive câncer, o signo de câncer tem a ver com os líquidos do corpo, né? E eu sou uma pessoa que o tipo de câncer que eu tive foi o câncer linfático, né? Que já tem a ver com tudo isso, né? Com esse sistema de líquidos do corpo. E eu também sou uma pessoa que incho demais, principalmente no rosto, dependendo do dia. Meu rosto tá mais inchado por conta de retenção de líquidos e tudo mais. Eu tenho esse lado também, isso porque a minha casa 1 tá ocupada em sua maior parte pelo signo de Câncer. A casa 2, o iniciozinho dela, é justamente no signo de Câncer, e a casa 2 tem relação com as nossas posses, os nossos recursos, tanto os nossos recursos materiais, dinheiro e bens materiais, mas também recursos que nós temos para gerar dinheiro, gerar renda, né? Então, não vai falar de bens imóveis, bens imóveis a gente vê na casa 4, mas ela vai falar de dinheiro, de posses, né, de recursos de uma forma geral. Como a minha casa 2 ela é regida pelo signo de Câncer, isso mostra que eu sou uma pessoa que procura ganhar dinheiro para ter segurança, né, emocional. Eu busco nas posses materiais e no dinheiro um senso de segurança, mas, acima de tudo, eu busco ofertar segurança para minha família, porque Câncer é um signo que vai falar de família, que rege os assuntos de família. Então, eu sou... quem é próximo a mim, quem me conhece, sabe que o meu dinheiro eu coloco à disposição daqueles que eu amo, dos meus familiares, né? Eu sempre procuro, né? Eu não sou uma pessoa materialista. O meu dinheiro, realmente, quando eu penso em economizar, investir, é para proporcionar segurança para a minha família e para quem eu considero minha família, né? Amigos muito chegados também. Os animaizinhos também, né? Os pets que eu amo tanto, né? Na casa 3, eu tenho o signo de Leão,
Então, a casa 3 ela vai falar de estudos, da relação com vizinhos, irmãos, primos. Então, na questão de estudos, né, eu tenho estudos e como funciona a minha mente também. Eu tenho muita clareza mental, né, quando eu estou estudando. É claro que eu não tenho facilidade com todos os assuntos, né, há assuntos que eu preciso me empenhar mais para aprender, mas em geral, eu sou uma pessoa que assiste uma única aula sobre um determinado tema, ou lê algumas páginas de um livro, já consegue compreender bastante sobre aquele tema, porque eu tenho essa clareza mental. Eu tenho uma forma de me comunicar que é assertiva, né? É claro aqui que gravando os vídeos eu me atrapalho um pouco porque eu sou muito tímida, né? Regente do ascendente na 12, nó do norte na 12, sol na 12, então eu sou bastante tímida. Então aqui em frente às câmeras eu fico um pouco atrapalhada, mas quando eu estou conversando com pessoas próximas, enfim, em outras situações, eu sou um pouco menos prolixa. Aí a timidez não me pega tanto como me pega aqui no YouTube. Isso porque eu tenho Leão na casa 3, né? Na casa 4 eu tenho o signo de Libra. Aí muitos vão perguntar, depois de Leão, que está na casa 3, que rege a casa 3, o próximo signo não seria o signo de Virgem, né? Só que existe no mapa astral, há casos em que um signo, em que uma casa, ela abrange um signo inteiro, né? E aí a próxima casa vai estar no signo seguinte. Então, no caso da minha casa 3, ele começa em Leão, né? Se eu não me engano, no grau 23 ou 22, não me lembro exatamente o grau do signo de Leão, mas ela começa no signo de Leão, aí ela pega o signo inteirinho de Virgem, do grau 0 de Virgem até o grau de 29, até o grau 29 do signo de Virgem. Então, o signo de Virgem, ele tá ali preso na casa 3, ele tá inteirinho ali na casa 3, e aí a minha próxima casa, que é a casa 4, ela vai já começar no signo de Libra, né? Então, isso acontece, se chama signo interceptado, né? Para quem está estudando astrologia, é bom conhecer isso. Então, a minha casa 4, ela começa no signo de Libra. A casa 4, ela vai falar de família, do ambiente doméstico, né? E da nossa personalidade na nossa intimidade, né? Quando é a nossa personalidade que nós só revelamos para as pessoas que convivem conosco, que têm muita proximidade, muita intimidade, né? Pessoas que partilham da nossa intimidade. Então, com a casa 4 em Libra, eu sou uma pessoa que, na minha casa, eu procuro ser diplomática, eu não sou a personalidade mais dominante no ambiente onde eu estou morando. Se há outras pessoas morando comigo, eu não sou a personalidade mais dominante, né? Eu procuro ser mais diplomática. Embora no finalzinho dessa casa 4 eu tenho o planeta Plutão. Então, o planeta Plutão, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas ele é o regente de Escorpião e ele é um planeta bem intenso, né? Então, ao mesmo tempo em que eu sou diplomática, né, eu sou diplomática, pacífica, mas eu sou uma pessoa intensa, né, no meu interior, nas minhas emoções. E eu já passei, o Plutão, ele fala também de transformações. Eu já passei por transformações, assim, na minha família, que me marcaram bastante, né? Transformações que tiveram esse tom, assim, esse grau de intensidade, né? De que fala o planeta Plutão. Mas o meu planeta Plutão, ele já está no iniciozinho, como eu falei, ele está no finalzinho da casa 4, mas já grudadinho ali
com o início da casa 5. Então, eu poderia dizer que ele já está influenciando também bastante a minha casa 5. A casa 5, ela vai falar de filhos, né, da expressão da nossa criatividade, dos namoros. É uma casa que tem relação com o signo de Leão. Então, basta pensar todos os significados que o signo de Leão possui, todos os assuntos que ele rege, nós podemos, né, vocês podem já imaginar quais são os assuntos regidos pela casa 5. Né? Como eu disse, a casa 5 rege questões de filhos, e eu tenho um planeta Saturno na casa 5. Saturno, ele traz alguns tipos de restrição, né? E eu não tenho filhos, né? Tem muito essa questão de Saturno, né? Eu não tenho filhos, ou eu os terei mais tarde, porque Saturno, ele fala ou de uma restrição ou de algo que demora muito para acontecer. Eu já vou fazer 40 anos e ainda não tive filhos. Então, ele vai falar justamente ou de não ter filhos ou de ter filhos um pouquinho mais tarde, da necessidade de ter todo um planejamento para ter filhos, né? Enfim, de construir toda uma estrutura ali para que possa acontecer a maternidade, né, na minha vida. Na minha casa 5, eu tenho, como eu disse, esse Plutão já ali grudadinho no início dessa casa 5, num grau 29. O grau 29 nós chamamos de graus anaréticos, né? São graus importantes, o grau 29, o grau 22, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas no grau 29, pela astrologia ocidental, ele poderia falar assim, de uma situação um pouco preocupante, mas na astrologia judaica, nem tanto, né? O grau 29, ele vai falar de uma plenitude, né? Dos assuntos daquele signo, né? Em que o planeta se encontra. E a minha casa 5 está no signo de Escorpião, tá? Aí, indo para a casa 6. Minha casa 6, ela começa no signo de Escorpião, mas ela é ocupada em sua maior parte pelo signo de Sagitário. Né? A casa 6, como eu falei, é a casa da saúde, é a casa da rotina de trabalho, né? Do trabalho subalterno, né? Como a minha casa 6, ela começa em Escorpião, e Escorpião fala também, entre outras coisas, de dinheiro dos outros, né? Lidar com o dinheiro dos outros é um assunto de Escorpião, seja uma pessoa que trabalha com contabilidade, com imposto, com banco, mas no meu caso, como Escorpião tá ali na casa 6, que é o trabalho subalterno, olha que interessante, eu trabalhei como operadora de caixa em supermercado, em shopping, e operadora de caixa é um trabalho subalterno, né? Um trabalho de lidar com o dinheiro dos outros, né? Porque você está ali no caixa, você está lidando com o dinheiro dos outros. Isso tem a ver por causa do Escorpião na casa 6. E nessa casa 6 eu tenho Urano, né? Tenho o nó do sul, como eu falei, e a Lua ali no finalzinho dela já quase indo para a casa 7. A casa 7 eu já expliquei, não vou entrar de novo. Aí nós temos a casa 8, que ela vai falar ela é uma casa que tem relação com os mesmos assuntos sobre os quais o signo de Escorpião também vai falar. Então, pensemos no que fala o signo de Escorpião. Fala sobre morte, sobre transformação, sobre transformação pessoal, e fala sobre sexo também, né? Nessa casa 8 eu tenho o signo de Capricórnio, ali no início dela, né? Ela é uma casa regida pelo signo de Capricórnio. Isso mostra também que até nas questões sexuais eu sou um tantinho conservadora, porque Capricórnio é um signo conservador. Mas eu não vou entrar nisso porque o assunto aqui não é falar das minhas intimidades. Então, prosseguindo para a próxima casa, eu vou tentar ser bem mais rápida agora, bem mais sucinta, tá? Porque o vídeo já está chegando a quase 1 hora.
Na próxima casa, que é a casa 9, eu tenho o signo de Aquário. A casa 9, ela vai falar dos mesmos assuntos sobre os quais fala o signo de Sagitário. Sagitário, ele vai falar do estrangeiro, né? Então, quando a gente quer ver a possibilidade de alguém viajar para o estrangeiro ou morar no estrangeiro, a gente vai olhar para a casa 9, né? Vai falar também sobre os estudos superiores, assim, em nível de graduação, pós-graduação e tudo mais, e vai falar da filosofia de vida ou da religião, da espiritualidade da pessoa. Então, eu sou uma pessoa com o signo de Aquário nessa casa 9. Aquário é um signo assim muito mente aberta, né? Aquário, ele aonde nós temos o signo de Aquário dentro do nosso mapa, é uma casa onde nós temos mente aberta a respeito daqueles temas que regidos pelaquela casa, abrangidos, né, pelaquela casa. Então, na questão da filosofia de vida, da religião, eu sou uma pessoa que tem interesse, né, por estudar, tenho a mente aberta para estudar a religião. Tanto que o meu objetivo, a princípio, seria fazer faculdade de ciências da religião, porque eu queria justamente conhecer diversas religiões, compará-las, né, entre si, estabelecer semelhanças e diferenças entre elas, né? E eu tenho a mente aberta. A minha filosofia de vida é muito humanitária, né? Porque Aquário é um signo humanitário, né? Aquele lema igualdade, fraternidade, eu não lembro mais qual é a outra palavra. Tô tão nervosa aqui, tô tão tensa que eu já até esqueci. Mas enfim, Aquário é um signo fraterno, humanitário, que busca liberdade, igualdade, né? Acho que o tema é igualdade, liberdade e fraternidade, é isso. É um lema aquariano. Então, no que tange a religião, eu sou muito assim, né? Agora, voltando, como eu expliquei na questão da casa 3, que o signo de Virgem ele está inteirinho na minha casa 3, aqui na minha casa 9, eu também tenho inteirinho o signo de Peixes. Então, a minha casa 9, ela começa no signo de Aquário, mas ela é ocupada também pelo signo de Peixes inteirinho, do grau 0 até o grau 29 de Peixes, né? Então, eu também, na minha espiritualidade, na minha religião, na minha filosofia de vida, eu também tenho esses tons piscianos também, né? De caridade, de generosidade, de acolher os excluídos, né? Tem isso também na minha filosofia de vida, né? E aí, a minha próxima casa, que é a casa 10, ela já começa no signo de Áries, tá? Então, é só para ficar claro, né? Porque as pessoas poderiam pensar a casa 9 em Aquário, a casa 10 em Peixes. Mas não, no meu caso, o signo de Peixes está inteirinho dentro da casa 9. Ele está interceptado na casa 9, tá? E a minha casa 10, ela já começa em Áries. A cúspide da casa 10, o iniciozinho da casa 10, ele é chamado de meio do céu. É o ponto mais alto do mapa, é o topo do nosso mapa astral. E ele está relacionado com a nossa carreira, com a nossa imagem pública, a nossa reputação, a nossa missão, né, de vida aqui, a nossa missão em relação à sociedade, né, ao nosso status, né? E na astrologia judaica, ele vai falar muito de missão, né? De um sentido de missão. O que a nossa alma gostaria de realizar aqui nesse mundo. Isso a gente vai ver na casa 10, no meio do céu, né? Então, com a casa 10 em Áries, né? Isso me traz... basta pensar, né? Nas características do signo de Áries. No que tange a carreira, né, me traz carreira e reputação, ou aquilo que eu gostaria, né, de fazer, aquilo que eu ambiciono, né, porque lembrando que casa 10 ela é análoga, ela é
relacionada ao signo de Capricórnio, que é um signo que fala da parte profissional, das ambições também. Então, aquilo que a minha alma aspira, né, realizar nesse mundo, tá ligado ao signo de Áries. Então, é o pioneirismo, né, não fazer coisas que outras pessoas já fizeram. Eu prefiro desbravar lugares, né, onde outras pessoas ainda não colocaram os pés, enfim, caminhos que as outras pessoas não percorreram ainda, né? Isso se mostra, por exemplo, né, na questão da minha fé, né, e de como eu relaciono isso com o meu trabalho, né? Porque no meu trabalho, ao mesmo tempo em que eu falo sobre uma espiritualidade cristã, né, que está ligada ao Novo Testamento e tudo mais, mas eu também falo sobre as questões do Antigo Testamento e de todas essas tradições da cultura hebraica, judaica, e falo sobre astrologia, né? Isso para uma pessoa que é judaica, messiânica, né? Ela é judia, mas ela acredita que Jesus e Yeshua é o Messias. E ela estuda Kabbalah, que a Kabbalah é o nível está relacionada ao nível de interpretação da Bíblia que vai mais, que mergulha profundamente nos mistérios, né, da Bíblia, nos códigos espirituais contidos na Bíblia, né? Então, para uma pessoa que é judaico-messiânica e que gosta da Kabbalah, porque nem todos os judeus messiânicos estudam Kabbalah, né? Nem todos são cabalistas, mas aqueles que sim, né, tem Jesus como Messias e Yeshua como Messias, conservam as tradições, né, os mandamentos do Antigo Testamento, como os judeus, né, e gostam da Kabbalah, eles me entenderiam perfeitamente, né, que aqui a relação entre Bíblia e astrologia, Jesus e ao mesmo tempo astrologia, numerologia, mas para as outras pessoas, para a maior parte das pessoas, isso é um assunto, é um posicionamento novo, né? Porque o que se vê geralmente são pessoas que falam ou só da Bíblia, ou são só cristãs, outras pessoas que falam de astrologia, mas não conhecem a Bíblia, não vão falar a respeito dela, né? E então eu trago um posicionamento que é novo, né? Que é pioneiro para grande parte das pessoas, né? Ao menos aqui no YouTube, acredito eu. Então, Áries também é um signo empreendedor, né? E é um signo de liderança, né? Que traz liderança. E é um signo relacionado também à competitividade. Particularmente, eu não me considero uma pessoa competitiva, mas eu atraio muitas pessoas competitivas, né? Marte é o planeta, aliás, Marte, que é o planeta regente aqui do signo de Áries, é o planeta da guerra, né? Então eu atraio muitas pessoas que competem comigo, né? Embora eu seja tão pequenina, esteja tão no início, mas eu atraio essa competitividade, né? Essa guerra. Eu acabo enfrentando ali oposições e às vezes tenho que me manter firme ali no ringue, né? No ringue da vida pública, né? Tem essa questão também. Agora vamos avançar aqui para o regente dessa casa 10. Como eu disse, o meu meio do céu, que é o ponto mais alto do mapa, que é o iniciozinho da casa 10, ele está em Áries, e o planeta que rege esse meio do céu é Marte, né? Marte é o regente do signo de Áries. Então, é uma coisa importante que a gente deve observar, é o regente da casa 10, onde ele se posiciona. No caso, o meu Marte, ele está em Escorpião na casa 5, né? Que é uma casa que fala de ensino, né?
Eu já fiz faculdade de pedagogia, depois comecei a fazer faculdade de filosofia, todas as profissões ligadas ao ensino, né? Mas como ele está em Escorpião, Escorpião também fala de tudo aquilo que é oculto, né? E a astrologia, ela muitos chamam de ocultismo, né? Embora na Bíblia esteja escrito que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem ao Criador, né? Não pertence aos maus espíritos, não pertence ao que é ruim, pertence a Deus, né? Então, né, nem tudo aquilo que é oculto, nem todo estudo do que é oculto está relacionado a coisas ruins, a maus espíritos, nada disso. Tá certo? Está relacionado a um conhecimento que pertence ao Criador. Então, Marte, no signo de Escorpião, vai falar sobre esse gosto também, sobre astrologia, sobre esses temas, né? Vai falar também sobre, de certa forma, Escorpião é um signo ligado à transformação pessoal. Então, eu posso dizer também que grandes psicanalistas, psiquiatras, eles têm muito forte o signo de Escorpião, o planeta, né, Marte também, às vezes posicionado no signo de Escorpião, o Sol, a Lua ascendente, enfim, meio do céu, né? Escorpião fala muito disso também, da transformação da mente, a transformação interior, né? E esse meu Marte, ele tá conjunto, grudadinho ao planeta Saturno, como eu falei. Saturno é o regente de Capricórnio, e Saturno, ele é um significante também de trabalho, né? As questões de trabalho nós vemos questões profissionais de forma geral e de dinheiro, de questões materiais, nós vemos na casa 2, a casa 6 e a casa 10. Mas o Saturno, que é o regente de Capricórnio, ele também é um significante de trabalho. Então, observar em que signo está o nosso Saturno, em que casa ele rege, né? Qual casa ele rege, também vai nos dar ideia de alguma coisa com a qual nós podemos trabalhar, né? E o Marte aqui, conjunto a Saturno, grudadinho, Marte é ação, né? E Saturno, ele é a prudência. Então, o meu modo de agir é muito prudente, né? Eu não sou uma pessoa que age assim de forma inconsequente, eu sou uma pessoa muito prudente. Cada uma das minhas ações é muito bem pensada e isso pode dar ideia de lentidão, né? Muitas pessoas próximas a mim dizem, mas você demora muito para agir e tal, mas justamente por isso, porque eu tenho Marte, que é ação conjunta a Saturno, né? Então, existe essa lentidão porque cada passo é muito bem calculado, eu sou uma pessoa extremamente prudente, né? Então, por isso, às vezes, para eu iniciar uma ação, o processo demora mais um pouquinho, né? Eu estou sempre ali pisando no freio e tal, eu não vou com tudo, não me jogo não nas coisas sem pensar, sem planejar, né? O Marte conjunto a Saturno em Escorpião é muito estratégico, né? E eu procuro ser assim, não só por uma questão porque eu acho que a estratégia nos leva a ter ações mais assertivas, mas por questão, né, de prudência também, né? Eu sou um tanto medrosinha então, eu tenho o Plutão ali próximo, meu Plutão tá em Libra, mas também tá ali já na casa 5, no iniciozinho da casa 5, né? Então, eu sou uma pessoa também, assim, apesar de uma pessoa doce, uma pessoa cortês, né? Educada, amável, sensível, mas eu sou uma pessoa forte, né? Eu já passei, eu transmito, assim, uma imagem muito meiga, até de uma certa fragilidade, mas na verdade eu sou uma pessoa forte, eu já enfrentei situações muito difíceis na minha vida, ainda enfrento e graças a Deus sobrevivi, né, a todas elas e superei. Então essa força vem das qualidades escorpianas que eu carrego em mim também.
E então aqui, agora seguindo aqui, eu vou acompanhar aqui pelo roteirozinho que eu fiz. Eu já falei de Saturno, que é um significante de trabalho também. Agora, referente a trabalho, nós temos que observar também os aspectos que alguns planetas fazem com o nosso meio do céu, né? Com o iniciozinho da nossa casa 10. Aliás, todos os aspectos, né, que os planetas criam com as nossas casas angulares, né, casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10, nós temos que observar, né? Nós observamos não só os aspectos que os planetas fazem entre si, mas também os aspectos que eles fazem com essas casas. A casa 1, ali onde está o ascendente, a casa 10, né? E no meu caso, eu tenho Urano em trígono, que é um bom aspecto, um aspecto que traz facilidade, com a minha casa 10. Embora também eu tenha outros aspectos que não são tão fáceis, né? Mas eu tenho esse bom aspecto de Urano com a minha casa 10. Já falei de aspectos com as casas angulares. Bom, na minha casa 10, eu tenho um arquétipo que a astrologia judaica considera assim um aspecto não, a astrologia judaica não vê só como um arquétipo, né? Na verdade, dentro da tradição hebraica, né? Essa personagem, ela teria sido a primeira esposa de Adam, né? De Adão, e ela teria se rebelado, né? Enfim, ela teria se afastado, e por isso Deus teria criado Eva para ser a segunda esposa de Adão. Essa personagem, eu não vou falar o nome dela, porque não é recomendado, né, falar assim o nome dela. Eu vou falar de forma assim, por separação de sílabas, né? O nome dela é Li, tracinho Ti, né? Eu tenho esse arquétipo dessa personagem no meu meio do céu, na minha casa 10. Então, a minha reputação traz um pouco desse arquétipo, né? E, enfim, eu poderia falar dos aspectos mais positivos, digamos assim, né, dela. Ela traz uma beleza, um magnetismo, né? Enfim, mas eu não vou me ater muito a isso, né? Mas os planetas, né, que nós temos na nossa casa 10, eles vão ter muita relação com a nossa imagem, com a nossa reputação, a nossa imagem pública, né? Com a nossa carreira, né? Então, uma pessoa que tem, por exemplo, o Sol na casa 10, com certeza é uma pessoa que ela vai ser proeminente, né, na profissão dela, na sociedade. Então, nós temos que analisar também os planetas que estão nessa casa 10. E se o regente do ascendente está na casa 10, é um sinal de que a pessoa ela vai ter uma posição assim, de muita proeminência. Por exemplo, se a pessoa tem o ascendente em Áries e o regente desse ascendente, que é Marte, está na casa 10, então com certeza essa pessoa vai ter uma certa proeminência, né? Até porque nesse caso Marte ele provavelmente vai estar dignificado por casa e por signo, né? Porque a Marte no signo de Capricórnio ele está exaltado e na casa 10 também ele está exaltado, tá certo? E se ele rege o ascendente, se o ascendente for Áries, ou em alguns casos Escorpião, né? Se a gente não considerar Plutão como regente de Escorpião, mas considerar Marte, né? Como a astrologia judaica faz, né? Então, a pessoa que tem ascendente em Escorpião ou Áries e ela tem o seu Marte na casa 10, então ela com certeza vai ter uma certa proeminência assim na sua profissão. Agora seguindo aqui,
Na casa 10, eu projeto essa imagem ariana, né? Porém, como na minha casa 4, que é a casa oposta, eu tenho Libra, na minha intimidade, eu sou uma pessoa que procura paz, literalmente paz e amor. Né? Isso contrasta um pouco com o meu posicionamento na vida pública, né? Nas questões da carreira, né? Porque a casa 4 é como se fosse a raiz. Se a nossa vida fosse uma árvore, a casa 4 seria o lugar das raízes, né? E a casa 10 seria o lugar onde está o topo da árvore, das folhagens, né? O topo é aquilo que a gente mostra, mas a raiz é aquilo que nos nutre, né? De onde a nossa fonte de nutrição. Então, como eu tenho a casa 4 em Libra, né, eu sou uma pessoa que procuro muito ter harmonia nos meus relacionamentos, né, com a minha família, enfim, com as pessoas que eu amo, né, eu procuro essa harmonia. Mas na casa 10, que é a casa da vida pública, eu projeto mais uma força que ela é competitiva, ela é mais ariana, como eu disse. Não ainda da minha parte, mas de outras pessoas que puxam briga comigo. Então, na minha casa 4, eu sou toda paz e amor aqui, na minha intimidade, na minha base. Mas quando se refere à vida pública, eu tenho que ir para a guerra, né? Porque é Áries regido por Marte, planeta da guerra. Então, sempre a gente tem que traçar esse paralelo entre o signo da casa 4, que é o que nós somos na nossa intimidade, de onde a gente busca força para agir na casa 10, que é a casa da vida pública, da carreira e tal, da reputação, da atuação na sociedade, tá? Agora aqui, já estamos terminando, gente. Falta pouco. Nós temos que observar também os graus, né? Tanto dos planetas, né? Que graus dos signos estão, em que graus dos signos estão os planetas e as casas, ao menos as casas mais importantes, né? Seja porque aquela casa nos remete a um assunto sobre o qual nós temos preocupação. Por exemplo, se uma pessoa ela tem preocupação em relação à possibilidade de ter ou não filhos, ela vai observar a casa 5. Aí seria bom que ela observasse em que grau do signo está aquela casa 5, né? Mas, em geral, as casas que nós mais olhamos, as questões de graus, são as casas 1 e a 10, né? Que é ali onde estão o ascendente e o meio do céu. No caso do meu meio do céu, do início da minha casa 10, ele está num grau... aqui falando do simbolismo de cada grau, ele está num grau que revela uma necessidade de trazer mais sofisticação para o meu trabalho, né, para que eu consiga fazer com que a percepção de valor em relação ao meu trabalho se eleve, né? Isso nós podemos ver através dos graus simbólicos, porque eles trazem quase como se fosse uma... Eu vou usar o termo aqui profecia, mas não é o termo mais adequado, mas é o que eu acho... enfim, para explicar de uma forma simples, eu poderia dizer que os graus simbólicos, eles trazem uma certa profecia ali a respeito do assunto daquela casa, enfim, ou daquele planeta ali. Então, no meu caso, o simbolismo do grau em que se encontra a minha casa 10 fala disso, de elevar um pouquinho o nível de sofisticação do meu trabalho para aumentar, elevar a percepção de valor que as pessoas têm em relação ao meu trabalho. Tá certo?
Nós podemos também observar os arquétipos, né, ligados à casa 10 e a nossa publicidade, né, a nossa comunicação, as nossas redes sociais e tudo mais. Nós podemos associar os arquétipos, né, tanto os arquétipos da astrologia quanto os arquétipos junguianos também, mas isso é assunto para um outro vídeo. E falando novamente de graus, nós podemos associar cada grau com um signo. Então, por exemplo, quando uma casa ou um planeta está no grau 0 de um signo, ele está bem forte com as características daquele signo. Então, se você tem o ascendente no grau 0 de Áries, então significa que aquele grau tem bastante do signo de Áries. Mas se ele está no grau 1, ele já tem um tomzinho de... Aliás, eu vou dar outro exemplo, eu usei o exemplo errado aqui. Se você tem um ascendente no grau 0 do signo de Peixes, então esse grau está bem forte ali com as características de Peixes. Mas se ele estiver no grau 1, ele já vai ter um tomzinho ali do signo de Áries. Se ele estiver no grau 2, um tomzinho do signo de Touro. E assim vai. Então, de 1 a 12 é só seguir a sequência, né? 1 é Áries, 2 é Touro, até o 12 que é Peixes novamente. Aí do 13 ao grau 24, segue a mesma sequência. O 13 já tem um tomzinho de Áries, o 14 um tomzinho de Touro, até o grau 24 que já tem um tom mais pisciano. Aí a gente pode ir do grau 25 ao grau 29, a mesma coisa. O grau 25 tem um tomzinho de Áries, o 26 de Touro, o 27 de Gêmeos, o 28 de Câncer e o 29 de Leão, tá? Então, os graus vão assim, do grau 0 ao grau 29, tá? Na astrologia cabalística, nós podemos associar cada grau, né, dos signos com uma sefirot, né? As sefirot são emanações da luz de Deus. Então, nós temos 10 emanações, né? Keter, Hormah, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malhut. São 10 emanações. Dependendo do grau do signo em que o planeta está, ele vai estar posicionado numa dessas sefirot, né? E aí eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas planetas que estão entre o grau 0 e o grau 9 dos signos cardinais, que são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, eles vão estar na sefirot de Hormah, né? Os planetas que estão entre o grau 10 e... Só um minutinho que eu me perdi aqui, gente. Peraí, do grau 0 a 9 é Hormah. Do grau 10 ao grau 19, dos signos cardinais, né? Como eu disse, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio... acho que Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Se você tem planetas entre os graus 10 e 19 desses signos, esse planeta vai estar posicionado na Sefirat de Binah. Se você tem um planeta entre os graus 20 e 29 desses signos cardinais, ele vai estar posicionado na Sefirat de Hesed. Agora, se você tem algum planeta posicionado entre os graus 0 e 9 dos signos fixos, que são Touro, Leão, Escorpião e Aquário, esse planeta vai estar posicionado na Sefirat de Gevurah. Se você tem um planeta num dos signos fixos, né? Eu vou repetir novamente, signos fixos.
Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E esse planeta está nos graus 10, entre os graus 10 e 19 desses signos, ele vai estar posicionado na Sefirá de Tiferet. Se você tem algum planeta entre os graus 20 e 29 desses signos fixos, ele vai estar posicionado na Sefirá de Netzach. Aí agora passando para os signos mutáveis, que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Se você tem planetas, né, num desses signos entre os graus 0 e 9, esse planeta vai estar posicionado na Sefirá de Hod. Se você tem algum planeta nos signos, novamente, vou repetir, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, entre os graus 10 e 19 desses signos, esse planeta vai estar na Sefirá de Yesod. E se você tem um planeta entre os graus 20 e 29 de um desses signos mutáveis, esse planeta vai estar posicionado na Sefirá de Malhut, né, que é a última aqui, que refere ao mundo aqui da fisicalidade, onde a gente está. Falando assim um pouquinho de planetas na Sefirot, não vou entrar no detalhe falando planeta por planeta do meu mapa, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, mas eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho Júpiter na Sefirá de Binah. Binah significa entendimento, né? Então, Hormá é sabedoria e Binah é entendimento. Então, Júpiter é um planeta que fala muito sobre religião, sobre fé, sobre espiritualidade. Então, eu sou uma pessoa que gosta, né, bastante de estudar sobre esses temas, né? E tenho bastante conhecimento, tenho facilidade para estudar sobre esses temas também. E, enfim. Agora aqui vamos ver... outra questão também que eu tenho que mencionar num mapa astral que a gente olha é a questão das dignidades e debilidades dos planetas, né? Há signos em que o planeta rege, então quando o planeta está num signo que ele rege, ele está em domicílio. Quando ele está no signo oposto ao que ele rege, ele está em exílio. E há signos também que o planeta vai estar exaltado, e ele está dignificado, ele está bem, super bem. E quando ele está no planeta oposto ao signo onde ele fica exaltado, ele está em queda, né? Ele está debilitado. Quando o planeta está em exílio ou em queda, ele está debilitado. Quando ele está em domicílio, em exaltação, ele está dignificado. Tá? Então, eu vou falar aqui mais ou menos as dignidades e debilidades. O Sol, ele tá em domicílio no signo de Leão, em exílio no signo de Aquário. Ele está exaltado no signo de Áries e em queda no signo de Libra. A Lua, ela está em domicílio, dignificada, no signo de Câncer e está em exílio no signo de Capricórnio. Ela está em exaltação no signo de Touro e em queda no signo de Escorpião. Mercúrio, ele está em domicílio nos signos de Gêmeos e Virgem e ele está em exílio nos signos de Sagitário e Peixes. E ele está exaltado, ou seja, dignificado super bem no signo de Aquário e em queda no signo de Leão. Vênus, ele está em domicílio nos signos de Touro e Libra e em exílio nos signos de Escorpião e Áries. E Vênus está exaltada nos signos de Peixes e em queda no signo de Virgem. Marte está em domicílio nos signos de Áries e de Escorpião e em exílio nos signos de Libra e Touro. E ele está exaltado... Só um minutinho aqui que eu me perdi, gente.
aliás, ele está exaltado no signo de Capricórnio e em queda no signo de Câncer. Aí estamos em Marte, né? Já estava quase falando aqui, Capricórnio, Aquário, Peixes. Voltando aqui, já falei de Marte, agora vamos falar de Júpiter. Júpiter, ele está domiciliado nos signos de Sagitário e Peixes, e ele está em exílio nos signos de Gêmeos e Virgem. E ele está exaltado em Câncer e em queda nos signos de Capricórnio. Saturno, que é o último dentro da astrologia judaica, tá? A gente não fala na astrologia judaica de Urano, Netuno e Plutão, a gente vai até o signo de Saturno, né? Os 7 planetas, os 7 primeiros. Então, o último aqui, no caso, é Saturno. Saturno, ele está em domicílio nos signos de Capricórnio e Aquário, e ele está em exílio nos signos de Câncer e Leão. E Saturno está exaltado no signo de Libra e em queda no signo de Áries, tá? Essas são as dignidades e debilidades. O regente do dia também é importante. O dia que nós nascemos tem um planeta regente. No meu caso, eu nasci numa quarta-feira, então o regente é Mercúrio, né? A minha porção da semana, né? Dentro da astrologia judaica, a gente estuda também a porção semanal. A porção semanal é um trecho da Bíblia que é estudado naquela semana, né? Na semana em que eu nasci, o trecho estudado é a parte que fala dos 2 espias, né? Moisés mandou 2 espias do povo de Israel para sondar ali, né? Espiar os povos ali da cidade onde os israelitas queriam adentrar. Ele mandou, se eu não me engano, 12 espias. E 10 desses... aliás, ele mandou 2 espias. Sim, 2 espias. Estou me confundindo aqui. E esses espias voltaram com uma má notícia que colocou o povo de Israel em muito medo, e por conta disso eles passaram ali 40 anos no deserto, né? Então, a minha porção da semana tá relacionada a esse trecho bíblico. E isso tem diversas interpretações, que eu não vou entrar aqui para o trecho não ficar muito longo, tá? Porque senão a gente teria que remeter à Bíblia, explicar toda a história e tudo mais. Nós também olhamos na astrologia judaica o nome de Deus referente ao dia que a pessoa nasceu. No meu caso, o nome de Deus referente ao dia que eu nasci, ele tem o significado de uma única sincronicidade, né? Quando nós conseguimos unir os pensamentos numa única sincronicidade. No meu mapa astral também existe um aspecto especial, né? Além dos aspectos que a maioria dos mapas costuma formar, né? Trígonos, sextis, conjunções, oposições, quadraturas, né? Existem alguns aspectos especiais. Eu tenho um aspecto especial no meu mapa que se chama Iod, né? Iod é se eu não me engano, a 10ª letra hebraica, né? E Iod, ele na astrologia é chamado de o dedo de Deus, porque o aspecto que ele forma até se parece mesmo com um dedo apontando para uma certa direção do mapa, né? E se diz que é o dedo de Deus. Isso significa que existe ali uma intervenção de Deus que ela é mais visível, né? Existe na vida da pessoa uma intervenção de Deus que ela é mais... enfim, mais marcante, mais perceptível, né? É nítido que existe essa intervenção de Deus relacionada àquela área para a qual o mapa aponta, né? Nós poderíamos falar também de estrelas fixas e de... enfim, existem algumas coisas que a astrologia judaica não aborda, tá?
e que a astrologia ocidental sim aborda, né? A gente poderia falar de Juno, né? De Palas, Vesta, Ceres, né? Mas isso tudo a astrologia judaica não aborda. Mas são arquétipos que são abordados na astrologia ocidental. Enfim, gente, eu falei bastante aqui, né? Isso é mais ou menos para vocês saberem tudo não tudo, mas a grande parte do que é estudado no mapa astral, tá bom? E num outro vídeo eu posso fazer a interpretação de um mapa de uma celebridade, já pensei em fazer da Marilyn Monroe, né? E quem sabe de uma celebridade aí que seja bem conhecida, né? Eu faço um mapa para aí sim dar um exemplo de como é um mapa em si, né? A interpretação, a narrativa do mapa, o storytelling e tudo mais, tá bom? Essa foi só uma explicação dos componentes que existem num mapa astral. Ele ficou bem longo, mas enfim, esse vídeo é para deixar para quem gosta realmente de astrologia e gostaria de saber tudo que se estuda, tudo que se observa no mapa astral, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.